Dia para você, bom dia. Bora aprender a palavra de Deus? Mais uma manhã poderosa de devocional. Agora a gente vai entrar em Cantares de Salomão. Pode se frustrar. Gente, nós estamos numa leitura anual, né, da palavra, e a cada semana que a gente lê a palavra, a gente se fortalece no espírito, né? E aqui, nesses momentos devocional, nós estamos numa campanha da leitura anual. Aqui a gente traz assim algumas aplicações, né? Algumas chaves espirituais dentro daqueles capítulos daquele livro, certo? E agora já chegamos, desde Gênesis nós estamos lendo, e agora chegamos em Cantares. Nós estamos lendo o livro de Salomão, né? A gente leu Provérbios, a gente leu Eclesiastes, está tudo gravado aqui, tem no YouTube, no canal do YouTube, você pode ver, as que estão lá. São mensagens poderosas que nós vamos meditando e vamos trazendo para a aplicação de hoje, tá? Deus te abençoe, seja bem-vindo, bom dia para vocês. Deixa eu ver quem está aqui. Tô contigo. Deus abençoe, Deus abençoe. Perceber que tudo pode, onde seus planos podem se frustrar. Deus abençoe. Na minha vida, deixa eu ver quem está aqui. Juliana, Rosa, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos na nossa devocional. Deixa eu orar aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estar na Tua presença. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio de aprender a Tua palavra, de, Senhor, estar em conexão com ela. Deus, é um privilégio a gente poder pela manhã meditar, ouvir. Senhor, libera uma palavra para o nosso coração no dia de hoje, para a gente entender, Senhor, sobre o Seu amor, sobre o Seu cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Paz, Rosa, tudo bem? Deus te abençoe. Deus abençoe nossas irmãs que estão chegando. Em nome de Jesus. Gente, abre tua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, se você puder, né? Cantares de Salomão é, ao mesmo tempo, um livro poético, simbólico e profundamente espiritual. Então, a gente ouve muita coisa, né? Mas a gente vai aprender algo aqui legal e interessante sobre o livro de Cantares de Salomão. Ele é descrito já no primeiro versículo como o Cântico dos Cânticos. Tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia e a gente vai meditar em alguns versículos e eu vou trazer algumas aplicações aqui. Já no primeiro capítulo fala sobre Cântico dos Cânticos, né? E aqui diz, ou seja, o mais excelente, o mais sublime dos cânticos de Salomão, entre os mais de 1000 cânticos atribuídos a ele. Cantares é um dos maiores cânticos. O que é o livro de Cantares, né? Então a gente escuta falar tanta coisa, né? O que é o livro de Cantares? Diferente dos demais livros da Bíblia, Cantares não é doutrinário nem histórico. Ele não é um livro histórico, não é um livro para te doutrinar, mas um poema sobre o amor. Um amor que é puro, um amor que é respeitoso, desejoso, eterno. Então a gente ouve muitas pregações, né, em igrejas, quando você vai falar para casais, mas aqui tem algo muito mais profundo, né? Embora use uma linguagem de um relacionamento conjugal, a gente vai ver aqui, sua aplicação é mais ampla. O texto é como um espelho que reflete o amor entre Deus e o seu povo, Cristo e sua igreja, e também o padrão do amor humano aprovado por Deus. Pode ser usado, sim, com certeza, até porque o casamento ele é comparado, né? Cristo e a igreja.
Então a gente pode fazer esse paralelo sim entre o casal e sobretudo também Cristo e a igreja, e sua igreja. Esse padrão de amor, né? Aprovado por Deus. Então 3 grandes lições que nós aprendemos no livro de Cantares. O valor do amor puro e verdadeiro. Em um tempo onde o amor é distorcido e sexualizado, né? Cantares nos mostra um amor que espera, admira, valoriza e protege. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as moças. No capítulo 2, no versículo 2, ele fala isso. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as donzelas. Então, a beleza da intimidade com propósito. Cantares nos ensina que a intimidade verdadeira só floresce num ambiente. Gente, desculpa que caiu. Só floresce num ambiente de quê? De aliança. Só floresce num ambiente de aliança. A gente precisa entender esse negócio. Opa, eu tô com meu suporte aqui. Deixa eu segurar aqui pra gente. Vamos lá. Então, esse ambiente de Cantares traz assim algo mais profundo que a gente precisa pensar. Ele nos ensina que a intimidade verdadeira só floresce num ambiente de aliança. Entendeu? Como que uma relação entre um homem e uma mulher cresce? Quando eles têm uma aliança, eles têm um compromisso firmado. A mesma coisa com o Senhor. Se a gente não tem uma aliança com Ele, um compromisso, né? É um chamado ao amor que honra, que se doa, que não se apressa. Então, esse é o propósito de Cantares de Salomão. Gente, nós estamos com uma mentoria aberta, né? A mentoria Vida Plena. Ela é um lugar onde a gente te escuta, ouvir a tua história, ouvir as suas dores, os seus lugares de aflição, inclusive no relacionamento, né? A gente sabe que uma das grandes batalhas que nós vivemos é no relacionamento conjugal. E dentro da mentoria, eu tenho uma aula que eu dei, que foi a segunda mentoria agora, que foi sobre batalha no casamento, batalha espiritual no casamento e cativeiros sexuais. Então, nós estamos falando aqui sobre Cantares de Salomão, fazendo essa linha, né, entre o casamento. Parece tudo muito lindo, belo. De repente você pensa, poxa, mas eu estou vivendo um conflito dentro do meu casamento. Então, Cantares, ele traz essa analogia, essa comparação. Mas eu sei que a realidade, muitas vezes, a gente está vivendo não chega nem próximo. Então, se cuida, busca ajuda. Dentro dessa mentoria, eu tenho lá uma aula completa, ensinando, instruindo, orando. E também você vai poder passar pelo atendimento individual comigo, para eu te atender, para eu te ouvir, para poder a gente mapear a história, ver aonde podem estar brechas abertas, né? Brechas que estão ali atrapalhando o seu casamento. Então nós vamos conversar. Então é um tempo muito precioso, viu? Esse tempo da mentoria. Então nós estamos abertos às inscrições. Se toca na bio, você chama aqui, ó. Lá na bio você toca, tem o meu suporte. E ela vai te atender, ela vai te dar todas as informações, tá bom? Então, o casamento é um terreno de muita batalha, porque são divergências, né? De pensamento, de criação e de propósito. Mas existe um padrão. E nós estamos falando aqui de Cantares de Salomão, né? A beleza da intimidade com o propósito. Então, esse Cantares nos ensina que a intimidade verdadeira só floresce no ambiente de aliança e do compromisso. Entendeu? Só floresce no ambiente de aliança e de compromisso. É um chamado ao amor que honra, que se doa, que não se apressa. Não despertem o amor antes do tempo certo. Cantares 2:7 fala assim, não desperte o amor antes do tempo certo. Vamos ver o que ele quer falar aqui. O reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. A noiva busca o noivo, não é isso? O noivo exalta a noiva.
há saudade, reconciliação, prazer, aliança. Isso nos lembra o zelo, a paixão, o cuidado de Jesus por sua noiva, a igreja. Então, às vezes, você fala assim, poxa, Thalita, eu não vivo isso, eu não tenho esse relacionamento, estou passando por um conflito muito grande no meu casamento. São várias questões que podem estar abertas. E só aqui no mapeamento, só aqui na escuta, eu vou poder te orientar pela base bíblica, eu vou poder te orientar pela minha experiência de atendimento. Então, mas creia, existe um padrão, existe algo que Deus quer restaurar em nós, é essa aliança. E essa aliança, ela é comparada, a aliança do nosso relacionamento com Deus, ele é comparada a esse amor que está aqui em Cantares. Olha que interessante. Então eu preciso restaurar então essa área, né? Ó, as muitas águas, tem um versículo também que é muito conhecido, né, que a gente sempre botou em vários convites, né? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Né? Você pode usar, muitas pessoas usam, né, essa frase para colocar nos seus relacionamentos, né, nos seus casamentos. Então eu quero dizer para você que Deus, ele cuida sim, Deus, ele quer restaurar sim. Tá? A intenção de Deus é que todos nós vivemos esse relacionamento também nas nossas relações, tá? E quando a gente tem um relacionamento com Deus assim tão íntimo, gente, a gente começa a pensar sobre isso, né? Nos nossos relacionamentos horizontais. Por que está diferente? Por que está magoado? Por que a gente não consegue se aproximar? Como que está nosso relacionamento com Deus? Então, é muito interessante. Nós precisamos pensar sobre isso. Tá? Ver quem está aqui, Luciene, Marli, paz, Marli. Glória a Deus. Então vamos lá, nós estamos falando sobre o livro de Cantares, trazendo aqui um panorama e algumas aplicações, tá? Então, como eu falei, o tema central daqui de hoje, nós estamos falando sobre o início do amor, o desejo, pureza, compromisso, né? Tá falando sobre a noiva, quando a gente vê aqui no início do capítulo 1, introdução ao amor, ele fala a noiva que ele está chamando aqui a Sulamita, expressa seu desejo, admiração e inseguranças, né? Também aqui no capítulo 1 e 2 fala sobre busca e espera, o noivo figura do amado, respeita, elogia, conduz com paciência. O início de qualquer relacionamento saudável precisa de base sólida, respeito e verdade. Cristo se revela à alma que o deseja com sinceridade e nos atrai com amor, não com imposição. Às vezes, eu já falei isso em alguns lugares, em algumas palestras também, nenhuma mulher resiste a se submeter a uma autoridade que a trate como amor, sabe? Então, muitas vezes a gente sabe que essa não é uma realidade de um relacionamento, né? Que trata o outro com amor, com respeito, com carinho. Porque o padrão, preste atenção, o padrão do homem amar é muito mais exigente, porque olha o padrão deles, como Cristo amou a igreja. Olha só, é forte, né? É um padrão lá em cima. Thalita, não vejo isso, mas esse é o padrão do homem amar a igreja. Jesus amou a igreja, Deus amou a sua igreja. Então, quando a gente vai ler lá alguns capítulos que falam sobre o padrão do amor do homem para com a mulher, é como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, ele morreu por ela. Esse homem,
O padrão dele é morrer por essa mulher. Em que sentido? Se entregar. Ele vai dar os pulos dele, ele vai ter que dar o jeito dele de colocar as coisas, cercar essa mulher de proteção. Então, gente, o padrão do homem é muito elevado, é muito alto. Sabe? Como Cristo amou a igreja. E a mulher se sujeitar a essa autoridade. Como se sujeita a Cristo. Então, para pensar aí. Então, todos nós temos um padrão a observar. Então, já no capítulo 3 e 4, são 8 capítulos, são rapidinho, né? Busca pelo amado, a Sulamita procura intensamente o seu amado. Intensamente, né? Representa a nossa busca por intimidade com Deus. Como que está sendo nossa busca por intimidade com Deus? Tem sido intensa? Ontem nós estávamos na sala de oração. Se você ainda não faz parte, chama aqui na minha bio que a gente vai colocar você no nosso grupo do WhatsApp para você participar. E a gente tem falado lá sobre treinamento para a batalha espiritual. E a gente ontem falou também um pouco sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus, né? Calar outras vozes e ouvir a voz de Deus. E a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente tem essa busca por Ele, né? A Sulamita tinha essa busca aqui pelo seu amado, essa admiração. Está falando do relacionamento também da nós com Deus, essa busca, esse relacionamento, amadurecer isso, né? Busca pelo amado, a Sulamita procura intensamente o seu amado, representa a nossa busca por Deus. O amor, o casamento, né? E também ele traz aqui um paralelo, o amor é selado. Há admiração mútua e segurança no compromisso. Entendeu? O que sela esse amor? O casamento. O casamento, ele confirma, chancela aquilo ali que você está vivendo. Então, nós casamos na vida, né, natural, né, humana, com alguém, e essa aliança, ela tem um peso. E no mundo espiritual, nós casamos também. Nós fechamos. Entendeu? Porque Israel, em alguns momentos, foi chamado de adúltero, né? Adulterava. Por quê? Teve um momento que eles se desviaram, que eles começaram a abandonar Deus e buscar outros deuses. Isso é adúltero. Ele adulterou o casamento que eles tinham com Deus, né? Com Yahvé. Então, a mesma situação acontece no dia de hoje, quando nós abandonamos nosso relacionamento com Deus. Nós temos um casamento com Ele. Imagina um casamento sem intimidade. Imagina esse casamento que às vezes você está passando, você está vivendo, e está assim, frio, está distante, essa pessoa, né? Vocês não engatam, uma relação assim. Traz isso para a vida espiritual. Talvez explica muita coisa para você agora. Por que a gente não sente a presença de Deus? Por que a gente está passando por situações que a gente fica angústia, dificuldade? É porque precisa ter essa busca intensamente. Você precisa ser intencional. Você é casada espiritualmente. Você tem um relacionamento, né? O amor amadurece com o tempo e entrega. Com o tempo e entrega. Assim também o relacionamento com Deus cresce à medida que há entrega e intimidade. Então, conforme eu vou me entregando, conforme eu vou ajustando o meu casamento, né, com o meu marido, conforme a gente vai organizando, conversando, combinando as coisas e a gente entra em acordo e cresce essa intimidade, as coisas vão ficando melhor. Então eu preciso entrar em acordo com Deus, eu preciso entrar em intimidade com Ele, eu preciso selar coisas com Ele, fazer votos e cumprir esses votos, né? Me aproximar dele. Então o amor amadurece com o tempo e com a entrega.
Já no capítulo 5 até o 8, vou dar um panorama todo aqui de Cantares, porque ele é pequeno, né? O amor provado e fortalecido. Né? Ele fala aqui que dentro desse capítulo 5, né, até o 8, fala de amor provado e fortalecido, fidelidade, profundidade e eternidade. Então, a ausência sentida. A sulamita, ela demora a responder ao chamado e sente a ausência do amado. Quando você lê o capítulo 5 e 6, ela sai para procurar ele, né? Deixa eu ler aqui. Ela fala aqui, ó. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias. Como e bebo meus amigos até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas. Então a gente vê aqui uma descrição de um relacionamento, né? De mulher com um homem, e é literal, né? Porém, isso também traz para nós um relacionamento com Deus. Então eu preciso que você entenda que sim, Cantares de Salomão, ele traz literalmente uma conversa entre um homem e uma mulher. Era uma relação, possivelmente, alguns historiadores já ouvi dizer que possivelmente Salomão, quando escreve isso, ele tinha essa amada, né? Ele tinha essa mulher, né? Que ele tinha essa preferência, que, enfim, são várias teorias que vêm, e assim ele descreve, né, essa paixão por ela. Gente, eu creio que se esse livro de Cantares ele está na Bíblia, né, o cânon bíblico colocou esse livro como parte integrante de um livro, isso é milenar, né? É algo que traz pra gente, creio que Deus permitiu para que a gente pudesse entender sobre um amor verdadeiro, né? Sobre um relacionamento puro, sincero, para que a gente pudesse ter um parâmetro, né? Para onde a gente precisa caminhar. Não estou dizendo que a gente vive isso, mas é para onde a gente precisa caminhar, tá? Então, se a Bíblia colocou esse livro de Cantares no meio aqui, é porque Deus sabia, né? Dessa relação entre o homem e a mulher, que traz tantos conflitos, tantas dificuldades. E aqui é um padrão para que o homem possa observar o seu relacionamento com ela, como ele tem que ser, como Cristo é para a igreja, e a mulher também entender sobre essa sujeição. E no capítulo 7 e 8, o amor amadurecido já. A entrega total, cumplicidade, fruto da convivência. É um amor estável, forte como a morte, né? Como a gente lê lá, o amor é forte como a morte. Então, é muito lindo vocês lerem Cantares de Salomão. Não deixa de ler para olhar, né, detalhes que é importante, tá? E a gente fecha aqui, dentro desse capítulo 7 e o 8, né? A entrega total, o amor amadurecido agora. A entrega total, cumplicidade, fruto, né? Fruto da convivência. É um amor estável, forte como a morte. As muitas águas não podem apagar o amor. Ó, capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Entendeu? Porque o amor, ele é forte como a morte. Então é nesse lugar que Deus quer nos levar, tanto o relacionamento com Cristo, também com o relacionamento com o nosso próximo, nosso cônjuge, né? O verdadeiro amor resiste ao tempo, aos desafios e às distâncias. Eu estava falando isso com meu esposo recentemente, né? Porque nós fizemos 32 anos de casado. Eu falei assim, nossa, vamos renovar o contrato. Uhum. Aí sentamos para conversar, para colocar, alinhar alguns pontos, né?
Pra gente evitar, né, que já passaram 32 anos, para quem ainda carregar mais anos para frente isso, se isso não nos trouxe benefício. Então a gente foi ali alinhando os pensamentos, o que eu gosto, o que ele não gosta, o que a gente pode mudar a partir de agora. Isso traz, gente, isso é o que está falando aqui, a maturidade. A maturidade. Todos nós temos marcas, né? Ele tem marcas e eu tenho marcas, mas nós decidimos ficar porque o amor é mais forte, tá? E esse amor que nos une, que nos fez chegar até aqui, foi porque a gente carregou Cristo no nosso casamento. Muitas vezes, de conflitos do meu casamento, eu ia para onde? Para o quarto orar, chorar na presença do Senhor ali. Então eu tinha esse lugar para ir, né? E ele também sempre permaneceu firme naquele compromisso que ele tinha com a família. Então, gente, vale a pena esperar o tempo. Então, o tempo, os desafios, o verdadeiro amor, ele resiste a tudo isso, tá? Ele resiste ao tempo, ele resiste à distância, tá? Nada pode nos separar do amor de Cristo, que está lá em Romanos 8:38. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Então não pode. Quando amadurecemos espiritualmente, nosso amor pelo Senhor se torna mais profundo, firme e eterno. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Quando eu comecei a buscar o Senhor, eu já contei minhas histórias. Eu sempre nasci no lar cristão, mas isso não me fez ter um relacionamento íntimo com Deus desde a minha infância. Tinha relacionamento dentro do meu entendimento, mas de alguns anos para cá é que de fato eu fui conhecer Deus intimamente. Experiência com Ele, sentir a sua presença, sentir Ele bem de pertinho, né? E geralmente a gente passa por uma experiência muito dolorosa para poder a gente chegar nesse lugar, né? Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando amadurecemos espiritualmente, nosso amor pelo Senhor se torna mais profundo, mais firme e eterno. E é maravilhoso. E a mesma coisa acontece no casamento, né? Então, cada vez mais estou me fortalecendo no meu casamento, com o meu esposo, né? Se tornando mais profundo, mais firme, mais eterno, a nossa aliança, né? E eu vejo que isso vai também crescendo paralelamente com o meu relacionamento com Deus, tá, gente? Ó, vertical e horizontal. Então, o casamento, ele é a semelhança, biblicamente, preste atenção, biblicamente, ele é uma semelhança do amor de Cristo com a igreja. Como é que está esse relacionamento aí na tua casa? Thalita, tá tenso. Então vem para a mentoria, vamos conversar. Eu tenho material lá, nós temos mapeamentos para a gente poder tentar e observar onde a gente pode atacar ali em oração, em orientação para a sua vida, tá? Porque é possível. A Bíblia fala sobre a multidão de conselhos, né? Se você buscar conselho, às vezes vai abrir o seu entendimento para algo que está acontecendo e você não está vendo. O conselheiro serve para isso, né? Então, Deus abençoe as nossas vidas. O Cantares de Salomão é para nos refletirmos sobre o nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com Deus, tá? E preciso eu ler tudo, vocês podem ler. Se você não conseguir ler o livro de Cantares, põe um aplicativo de Bíblia e vai ouvindo, né? Põe lá em Cantares, vai ouvindo e começa a pensar sobre isso, né? Sobre o seu casamento, sobre a sua relação, sobre esse paralelo que o Cantares traz com a igreja e a noiva e o homem e a mulher, né? É muito bom, gente, é muito bom. Então, nós fizemos aqui um panorama rápido sobre Cantares,
né, para poder trazer essa explicação, né, para vocês. Que Deus abençoe e não deixe de procurar ajuda, não deixe de entender sobre isso. Não é algo fácil, mas é poderoso quando nós nos permitimos passar pelo tratamento, tá? Lembre-se que Sulamita, ela tinha suas questões, né? O amado dela também. Ela, aqui no início, ela fala assim: eu sou morena e bonita, ó filha de Israel, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhe para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Ou seja, alguns historiadores e conhecedores, né, falam que ela era uma mulher diferente, né, com a pele queimada, né, por causa do sol. Possivelmente vivia em locais assim que trabalhava, né, no sol, debaixo do sol. Então, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas da vinha. Ou seja, essa mulher, ela tinha também questões familiares. Você está vendo que não é uma coisa assim? Se você ler Cantares com esse olhar de perceber os detalhes, você vai ver que tinha conflito aqui também. Tinha situações difíceis para essa mulher, né? Ó, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas da vinha. Mas a minha vinha que me pertence não aguardei. Diga-me, ó amado da minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga-me, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Ou seja, ela estava atrás de um amor, ela estava atrás da perfeição, ela queria algo que a preenchesse. E o esposo fala: se você, a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas do rebanho e apacenta os seus cabritos. Então é um poema, a gente precisa parar para olhar como um poema, mas que traz uma reflexão sobre o relacionamento de um homem com a mulher e de Cristo com a igreja. Então eu quero dizer para você, para fechar aqui, o que você está passando dentro do seu casamento, do seu relacionamento, é algo que todo homem, toda mulher vão ter questões no início, no meio, mas o nosso objetivo, o nosso alvo é amadurecer isso. Isso não pode ficar dessa forma a vida toda. E muitas vezes nós não conseguimos sozinho. Nós não conseguimos sozinho resolver questões do nosso relacionamento. E esse relacionamento implica diretamente no seu relacionamento com Deus. Muitas vezes vai te aproximar muito. Mas quando te aproxima de Deus, Deus vai te confrontar em algumas áreas. Deus vai confrontar ele também. Porque o padrão de um relacionamento do homem para uma mulher é altíssimo. A cobrança é altíssima. É como Cristo amou a igreja. Olha que coisa. É uma cobrança maior. E a mulher se sujeitar a esse amor, essa autoridade em amor. Mas sabe o que acontece? Às vezes não está tendo um papel, não está fazendo outro. Mas algo que eu ouvi uma vez de uma irmã missionária. Ela falou assim: Thalita, um papel não anula o outro. Ah, mas o padrão dele é que ele tinha que me amar como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Ele precisa se submeter também nesse sofrimento de me entender, de me amar. Ela falou assim: um papel não anula o outro. Não é porque o outro não está fazendo que eu também não vou fazer o meu papel. Cada um tem um papel diante de Deus. E aquilo ali mudou uma chave, sabe? E eu comecei a buscar entender o meu papel, né? E aí, gente, muitas coisas foram mudando, porque quando eu me sujeitava, né, a essa autoridade, ele despertava com amor, com zelo,
e com proteção, com cuidado. Então, reveja isso, reveja se você não está anulando o seu papel em detrimento ao outro, porque o outro não está fazendo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu ver aqui. Foi muito bom estar aqui nessa manhã. Mônica, querida, também, seja bem-vinda. Tereza, Helenilza, Mara, todas vocês que estiveram hoje aqui conosco, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Precisando, toca aqui na minha bio, chama o meu suporte e vambora. Sexta-feira nós estamos de volta. Quinta-feira à noite nós temos nossa sala de oração de guerra, onde eu estou trazendo treinamento de batalha espiritual. Participe, não deixe também de vir. Um grande abraço, fique com Deus.